São jovens? Amém! Estão preparados? Amém! Para o quê? Missão, Senhor! Quando? Embora, Senhor! Amém? Amém! Não temos nada em comum com Cristo se não estivermos na graça. Então, o que acontece? Nós somos edificados pela fé. Somos salvos simplesmente não porque merecemos, mas pelo amor de Deus. Foi Ele que nos trouxe aqui, somente pela graça. Paulo dizia que ele era como os escribas. Ele não sabia o que fazia, atacava o povo de Deus, falava coisas e até obrigou o povo a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Até o momento em que a máscara dele caiu, até o momento em que ele caiu do cavalo, até o momento em que ele se deparou, teve uma experiência com Deus, e aquilo mudou tudo. Então a nossa vida passa a mudar, quando nós temos uma experiência com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Até então, como disse Paulo, eu era um fariseu. Já disse outrora que vinha no tabernáculo, orava, cantava e aquelas coisas e tal, mas não era nada do que eu sentia. Hoje, pela graça de Deus, diferente, não para me vangloriar, não para me elevar, mas para glorificar o nome do meu Senhor Jesus. Oh, Deus, isso é tão bom, irmãos. Isso é tão bom porque quando paramos para observar onde nós estávamos, onde eu estava, perdão, se tratando no singular da minha pessoa, é tremendamente horrível quando você está contra as coisas de Deus. Quantas vezes eu me vi na porta de uma festa, sendo segurança do diabo, sendo segurança daquele nojento. Oh, Deus, tem misericórdia. Quantas vezes, passando noite de sono, por nada para ganhar uma mixaria. Às vezes nós abandonamos, eu abandonei a casa do Senhor, a casa do meu pai, que tinha tanta abundância, tanta coisa boa, e fui comer bolota com os porcos. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Quantas pessoas eu tive que mandar para o além, para outro lugar, porque não tinha revelação de Deus. Eu estava lendo isso aqui hoje, e eu não tinha outra coisa para falar. Não tinha o que falar. O irmão Bruno já chegou quantas vezes e ele não tinha o que falar. E o Espírito Santo deu a ele na hora. Eu estou contando isso aqui, não é para me vangloriar, não, irmãos. É para que o Espírito Santo colocou isso. E se tiver alguém precisando disso, não abandone a casa do Pai, não. Não saia. Fique em Jerusalém. Porque lá fora o mundo não tem nada para oferecer para nós. Nós pensamos que tem tantas mulheres bonitas, maquiadas, tantos homens que têm dinheiro. Quantas oportunidades já chegaram para mim? Vai lá e faz fulano de tal, mata fulano de tal. Você vai ganhar tanto, você está na miséria. Você precisa de dinheiro, está aqui o dinheiro, botou o dinheiro na minha frente. Você tem arma? Tenho não, está aqui a arma. Irmãos, isso é sério. Quando nós saímos da presença de Deus, como diz Paulo, todas as coisas estão sujeitas a nós. Se Ele me amparou lá, é porque Ele me amou primeiro. Se Ele nos ampara, é porque Ele nos ama primeiro. Primeiro Ele nos amou, não é nós não. A nossa vontade, eu creio que ninguém está aqui por vontade própria não. Está acontecendo shows na cidade, está acontecendo, o povo está promovendo pecuária, promovendo tanta coisa. Você acha mesmo
que se não fosse o amor de Deus, você estaria aqui? Negativo. É só por Ele, nós não merecemos nada. Nada mesmo. Às vezes nós temos visão e somos cegos interiormente. Temos tudo, mas não temos nada. Caminhoneta do ano, dinheiro a todo momento, mas não era feliz. Não era feliz. O povo que diz ser seu amigo, chega, bate nas suas costas e diz, meu amigo, amigo nada, ele só quer a sua amizade enquanto você tem dinheiro, enquanto você pode dar a ele alguma coisa. As mulheres aí fora só te querem enquanto você tem alguma coisa a oferecer para ela. O mundo diz que você precisa ter, tem gente que diz assim, eu gosto de gente de atitude, sendo que nem eles têm atitude para dar para a gente, e cobram da gente. É melhor ficar com Deus do que com o mundo. Os discípulos, quando foram perseguidos e aprisionados, eles diziam assim, nós vamos para onde? É muito melhor ficar com quem nos dá vida, com quem é capaz de ressuscitar os mortos, dar visão ao cego. É muito melhor ficar com aquele que cura o câncer. Glória a Deus, do que está com o mundo. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Que Deus é esse, né? Se a gente imaginar o tanto de galáxia que existe, né? E dentro de uma dessas está o Brasil, né? Está o nosso planeta Terra, dentre tantos planetas que existem dentro dessa galáxia, e se a gente, imaginando o que a ciência diz, o tanto de galáxia que existe, Ele conhece o nosso andar individual, né? E esse andar é individual, Ele conhece o meu, conhece o seu, conhece cada um de nós individualmente. Aqui Davi diz o meu andar, né? É individual. O meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Isso é bom, mas também traz uma responsabilidade, né? Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, e tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, seria 3 coisas, né? Onisciência. O que seria a onisciência? A onisciência é justamente isso que Davi está dizendo. Ele sabe tudo, mesmo antes de acontecer qualquer coisa, o nosso Deus já sabia o que ia acontecer. Você já pensou nisso? E a gente às vezes a gente pensa algumas coisas, e só na gente pensar, Deus já sabe. Então, quando a gente pensa alguma coisa mal, Deus já sabe o nosso pensamento. Então, nós temos que vigiar até os nossos pensamentos também, né? E uma frase para quem gosta de anotar, e eu ouvi essa frase e gostei muito. Para podermos levantar e ensinar, nós temos que primeiro sentar e aprender. Então, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Assim, gosto mais de ouvir esses grandes homens. E aqui tem pessoas muito melhores, muito mais hábeis, com a vida muito mais coerente do que a minha. Mas, se eu fui chamado, aqui eu estou, né? Então, quando a Bíblia
fala sobre essa onisciência, sobre esse ser que é o nosso Deus, quando fala onisciência, é uma coisa que é tão interessante, né? Eu não sei bem, acho que Romanos que fala? Não, Hebreus 4, né? Hebreus 4, versículo 14, fala que Ele sabe tudo que está em nossos corações, tudo, não há nada que está dentro do nosso coração que está escondido dele. Aqui na mensagem A Era de Éfeso, Mombrana diz aqui: agora que temos chegado a este ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre esse assunto, para que você possa ver a necessidade da nossa circunção a respeito da doutrina da semente da serpente, como tenho feito. Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus, e a outra árvore definitivamente é Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto da árvore. Então sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem, ou jamais teriam sido colocadas lá. Como o Brano está querendo dizer, é que aquelas árvores foram colocadas lá com um propósito, ou seja, Deus já sabia do que ia acontecer com aquelas duas árvores. E o Mombrana diz em uma mensagem que se nós pensássemos que Deus não sabia o que ia acontecer, então Ele não era perfeito, porque se a sua mente ela é infinita, né, em conhecimento, então não teria como nós imaginar Deus colocando aquelas duas árvores ali no Jardim do Éden, sem saber o que Adão já ia fazer, sem saber o que Eva já ia fazer. Elas devem ter tido uma parte no plano e propósito soberano de Deus, no relacionamento delas, a espécie humana e com Ele próprio. Jamais poderíamos imputar a onisciência a Deus. Até agora, tudo isto é verdade, não é? Agora, a palavra, indiscutivelmente, expõe, desde antes da fundação do mundo, era o propósito de Deus compartilhar a sua vida eterna com o homem. Então, para Ele compartilhar tudo aquilo que Ele tinha que compartilhar, teria que acontecer tudo aquilo que aconteceu. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele, desde ante a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e caridade. Então, a onisciência de Deus preveu tudo na nossa vida, tudo. Então, nada do que acontece na nossa vida, e muitas vezes nós paramos para reclamar de alguma coisa que acontece, e aquilo já está no propósito de Deus. Então, aquilo tem que acontecer para algo maior na nossa vida. O cristão pensa dessa maneira: tudo que acontece na minha vida é para um bem maior, porque Deus já viu isso desde antes da fundação do mundo. Eu tinha que passar por isso para mim chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Então, tudo que acontece tem um propósito. E sobre a onipresença de Deus, né? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É difícil nós, como seres humanos, pensar como que Deus consegue estar em todos os lugares presente. Então, nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco, sempre. Então, quando as coisas estiverem difíceis, né? E a gente pensar que está sozinho, lembre disso: Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E serve também para quando nós estamos pensando em fazer alguma coisa errada. Deus está bem ali te olhando, você fazendo algo errado. Então nós podemos tentar esconder de qualquer pessoa, mas de Deus nós não podemos esconder. E nesse Salmos 139, Davi até diz: para onde eu vou, né?
que, se a gente ler mais para frente, as profundezas, não tem aonde nós podemos esconder do nosso Deus. Ele está em todos os lugares. E o irmão Branham diz que Deus é um ser e ele tem uma casa, mas mesmo ele sendo um ser e tendo e morando no céu, ele consegue. E nós só temos que aceitar isso. Não podemos explicar, não temos como explicar. É apenas acreditar no que a Bíblia diz. Ele é onipresente. E Davi diz aqui sobre a onipotência de Deus, até em Salmos 91, diz, né, que aqueles que estão escondidos nele, nada pode tocar. Então, quando fala da onipotência de Deus, isso diz que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, irmão Israel. Tudo que ele quiser fazer, ele faz. Aí você pensa, e por que eu não tenho isso? É porque Deus não quer te dar. Então, se ele não quer te dar, ou não é a hora dele te dar, ele não vai te dar. Mas ele é onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser. E quando você ou eu estiver qualquer problema que seja insolucionável, às vezes a gente pensa, quando alguma pessoa diz a respeito de alguma coisa sobre nós, ou a respeito de alguma coisa que nós temos, isso não tem mais solução. Isso é o que o homem vê e o que o homem diz. Mas muitas vezes nós não consultamos o que Deus disse a respeito daquilo. Será que a onipotência de Deus, aquilo que Ele pode fazer, será que Ele disse não para aquele problema? Ele está esperando apenas nós colocarmos a nossa vida, às vezes de acordo com alguma coisa que Ele está precisando, e nós veremos a onipotência de Deus. E se tem alguém nessa noite precisando de alguma coisa que seja tão difícil de conseguir, busque esse Deus onipotente. Ele pode fazer por nós. Pregue sempre e fale quando for necessário. É visto que a pregação não está apenas em palavra. Não é pegar um carro de som e colocar ali na avenida e você gritar e falar e falar. A maior pregação está em uma vida vivida. Nós vemos o que a igreja primitiva passou. E hoje, com os problemas minúsculos que nós temos hoje, nós dizemos que é problemas. Eles tiveram que enfrentar arenas com leões. Nós não estamos enfrentando a arena com leões. Eles tiveram que enfrentar fogueiras. Amarravam eles numa estaca, colocavam lenha ao pé daquela estaca e atiçava fogo. Você está tendo problema? Ainda tem mais. Eles amarravam no pulso aqui e no outro com a corda e nas pernas. E puxava eles até quebrarem membros de seu corpo. Nós vivemos em uma sociedade que os chamados cristãos estão fracos. E nós vemos que hoje nós não temos problemas em comparar com a igreja primitiva. E quando Paulo diz aqui em Timóteo, capítulo 4, falando a Timóteo, que pregues a palavra intertempo e fora de tempo, dizendo que é para pregar em todo o tempo. Pregue e fale quando for necessário. Devemos levantar o dia e ser uma mensagem viva, aonde nós andamos. Eu, quando levanto um dia, às vezes o corpo está meio aborrecido, né? Eu digo, preguiça, fica para trás. É mais um dia para me alegrar com Jesus. É mais um dia para me enfrentar demônios. É mais um dia para eu enfrentar decepções. Mas sabendo que nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. Não existe problema difícil. Existe pessoas sem fé em Deus. Se você tem um problema, pregue para o seu problema e diz, meu Deus é maior do que você. Meu Deus é maior do que essa angústia que tem me cercado, do que essa enfermidade que tem me cercado.
meu Deus é maior. Ele está querendo que você seja uma mensagem positiva aqui na terra. Não seja uma mensagem negativa, seja uma mensagem positiva onde quer que você ande. Pregue com a sua maneira de negociar, pregue com a sua maneira de andar, pregue com a sua maneira de falar. Você pode ajudar a igreja pregando com sua vida, porque Deus, Ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, não foi para os religiosos, foi para a sua noiva. Cristo veio a primeira vez para morrer por sua noiva, e Ele vem a segunda vez para buscar a sua noiva, e Ele virá a terceira vez para julgar o mundo, mas com sua noiva. Deus está trabalhando em prol da sua noiva. Não quer você também ser, igual o irmão falou, um colaborador do Evangelho? Colaborar com esta mensagem aonde quer que você ande? Alguém pode dizer para alguém assim ao lado, dizer, eu observo aquela pessoa, talvez eu não concorde com a fé dela, mas se tem uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão, ali vai ele. Isso não é maravilhoso? Você tem que pensar dessa maneira. Os problemas, eles podem até me acompanhar até na sepultura, a doença, os problemas conjugais, emocionais. Mas quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar com um corpo glorificado. E esses problemas ficarão para trás. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus. Esse era o sofrimento dele. E eu pergunto, qual é o seu sofrimento hoje? Talvez você esteja sofrendo para conquistar um carro, uma casa, mas a preocupação da igreja primitiva era sofrer por Jesus Cristo. Que não falasse no nome de Jesus e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, ali dos fariseus, saduceus, daquele sacerdote, mas regozijando. Agora você imagine aí, pode ter levado, na expressão mais boa, lapada, né? Não é boa, é a maneira de falar. Depois de ter açoitado, mas eles saíram alegres, regozijando. Você tem problemas? Não, nós não temos problema. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Graças a Deus. Mas foi bom, né? Bom, aí começando aí com o irmão Joel, identificando com a história de Paulo, né, irmão Joel? Hoje eu estava lendo uma mensagem falando exatamente isso, irmão Joel. Nós temos que identificarmos com a palavra, né, com as histórias da Bíblia, com os personagens da Bíblia, né? Então isso é maravilhoso. O irmão Renato veio completando a mensagem, falando desse Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar, né, irmão Renato? Então todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Por isso que nós temos que vigiar os nossos passos, né? Porque Ele está vigiando, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, né?
Graças a Deus, o irmão Israel veio completando a mensagem, né? Aí, com esta leitura maravilhosa de 2 Timóteo, capítulo 4 e Atos, capítulo 5, 40 a seguir, né? Graças a Deus, nós precisamos pregar, né, irmão? Não é Israel, mas não só gritar, pular, mas com vida vivida. Isso é maravilhoso, né? Nós estamos aí. Porque 2 Coríntios, capítulo 4, está lá dizendo que nós somos cartas lidas pelo povo, né? Livro aberto, né? Não temos que estar escondendo nada, mas ter uma vida clara diante de Deus. Porque nós precisamos nos apresentar irrepreensíveis diante dEle, né? Mas nós precisamos ter uma vida correta diante dos homens. Graças a Deus. Então eu fui muito ajudado, muito abençoado pelo culto desta noite. E vocês? Compensou a sua vinda aqui nesta casa? Então nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Amanhã nós teremos culto em Pau d'Arco, né, irmão Israel? Nós teremos culto ali em Pau d'Arco. Deus continue abençoando o irmão Israel, o irmão Alisson, né, o garotinho ali. A última vez eu esqueci de falar dele, mas ele sempre está aí acompanhando os irmãos. Também a irmã do irmão Alisson, né? Deus te abençoe. Graças a Deus. Irmão Elias, vamos orar? Nós vamos orar e nós vamos para casa. Orar a favor aí da viagem, da missão aí do pastor Ireneu, sua família, né? Pastor Edmilson, da irmã Maria Marlene de Oliveira. Vamos continuar orando por ela, para Deus fazer esta obra na vida da nossa irmã, né? Ela precisa. Hoje é ela, amanhã pode ser eu, pode ser você, e assim sempre orando e intercedendo uns pelos outros. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, nossas mãos estão levantadas em favor do nosso pastor neste momento. Aonde ele estiver, eu sei que ele está empenhado para pregar a palavra, como diz o irmão Israel. Pregar com tempo ou fora de tempo. A palavra está sendo entregue, Senhor. Abençoe também o pastor Irineu, sua família. O Senhor seja com esses homens que está comissionado pelo Senhor para rebanhar uma partícula da tua noiva neste lugar. Nós o intercedemos por eles, ó Pai. Abençoa também o irmão Joel. Abençoa o irmão Renatinho. Abençoa o irmão Israel, que trouxe uma porção da palavra do Senhor para nós nesta noite, um marco para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter ouvido essas coisas maravilhosas. Ó Senhor, leva cada um de nós para nossos lares, livra-nos dos acidentes, livra-nos dos assaltantes, livra-nos das mãos dos homens sanguinários, guarda cada um de nós. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de nossas casas, para nos guardar, nos proteger, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, graças a Deus. Estou bem certo que Cristo virá, suas promessas irão se cumprir, e sua